O Flamengo empatou em 1-1 contra o Orlando City e a torcida ficou brava com a atuação, que foi um pouco abaixo do que se esperava, mas principalmente com a parte defensiva. O Flamengo sofreu bastante defensivamente e muita gente colocando a culpa em alguns jogadores em particular. Eu pude perceber nas redes sociais de uma forma geral, foi uma crítica muito individualizada muitas vezes. Gerson e Varela, por exemplo, foram bastante criticados. Será que os problemas defensivos do Flamengo se resumem a questões individuais? Se resumem a questão do time não ter a disposição, né? Não ter só a questão de correr para trás, de recuperar as costas, de recompor? Será que tem a ver com a vontade dos jogadores? Ou será que tem mais coisa por trás disso? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos debater esse assunto aqui de uma forma um pouco mais aprofundada. Deixa o like no vídeo aí agora, senão você se esquece. Se inscreve no canal. A vinheta é muito, muito, muito rápida. E na volta, vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir, aquele recadinho rápido. Quero lembrar vocês que o curso Explorando o Jogo continua na promoção de uma parcela de R$149 ou parcelas de R$15. É muito barato, vale muito a pena, então não perde tempo. O link está aqui na descrição. E também tem links na descrição para outros cursos do Laboratório do Futebol, como sistemas táticos, e também para a comunidade Mestres de Análise. Se você não sabe o que é a comunidade Mestres de Análise, tem um link para você entrar no site da comunidade Mestres de Análise e entender o que é. É muito legal, tem muito conteúdo, vale muito a pena, tá? Eu recomendo demais. E também convido vocês a virarem membros aqui do canal. Vocês vão pagar uma merrequinha, vão ajudar o canal a crescer e vão ter muitos benefícios em troca, como vídeos de forma antecipada antes do público em geral, forma exclusiva e antecipada. Vão ter também grupo de WhatsApp com os membros do canal, onde a gente fica lá debatendo sobre o Flamengo, sobre tática, sobre um monte de coisa, e também a transmissão tática que eu faço durante os jogos do Flamengo em tempo real, minuto a minuto, falando tudo que está acontecendo taticamente, numa abordagem bem diferente do que você vai ver ali na televisão. Vamos seguir para o conteúdo e vamos falar um pouquinho sobre essas questões aí, táticas especialmente defensivas do Flamengo e como fazer, inclusive, para melhorar. Não vou apontar só um problema, não. Vou apontar a solução também, que o Tite já deve estar pensando também lá com a sua comissão técnica. Fecharam? Então, vamos para o conteúdo. Então, qual o sistema tático que o Flamengo vem utilizando aí nesse 2024? Né? Eu reparei, nesse início de 2024, uma pequena diferença em relação a 23. O Gerson um pouco mais baixo e o Arrascaeta um pouco mais avançado no campo de jogo, tá? Então, você pode interpretar aí como um 4-3-3 com esse triângulo de ponta alta, né? Com o vértice do triângulo apontado para o Arrascaeta, apontado para a baliza do adversário. Dá para interpretar também como um 4-2-3-1, mas eu venho realmente reparando o Gerson mais baixo do que o Arrascaeta, tá? Com a presença do De La Cruz, aconteceram algumas mudanças, é sobre isso que a gente precisa falar nesse vídeo de hoje, para entender um pouquinho dessa vulnerabilidade defensiva que está acontecendo, tá? O De La Cruz é um jogador que fecha muito para o meio, vem trabalhar muito mais nesse meio espaço aqui do que o próprio Luiz Araújo, do que o Gerson quando atua também de ponta, né? Do que o Matheus Gonçalves faria também se tivesse com mais minutagem. Então, ele é um jogador destro e que tem muito mais aptidão, sente mais o jogo, interpreta mais o jogo nessa região do campo aqui, tá? Então ele vai se deslocar para cá e ele entrega para o Varela esse corredor. Então o Flamengo começa a construir as suas jogadas, o Ayrton Lucas fica mais na base da jogada com o Léo Pereira e com o Fabrício Bruno, construindo as jogadas, iniciando as construções. O Pulgar fica como esse pivô, o De La Cruz fica mais ou menos alinhado com o Gerson. Quando o De La Cruz faz esse movimento aqui, ele empurra a Arrascaeta um pouquinho mais para próximo do Pedro, tá? Então, quando o time avança um pouquinho mais no campo de jogo, você ainda vê essa situação aqui do Arrascaeta. Está um pouco mais à esquerda ainda, o De La Cruz já mais em corredor central, empurrando o Arrascaeta mais para a esquerda e mais para perto do Pedro, tá? Então, essa estrutura que se vê muitas vezes quando o Flamengo está já chegando na baliza do adversário, já chegando em último terço, tá? E Varela lá em amplitude, certo? E aí o que acontece? Como é que o Flamengo fez o gol, né? O Flamengo fez o gol a partir dessa dinâmica, né? Deu certo ofensivamente. Ofensivamente faz muito sentido o De La Cruz se juntar a Arrascaeta, a Pedro, a Gerson, tabelar em curto, jogar em curto, porque são jogadores que têm muita capacidade de ter esse jogo curto, jogo interior, né? E também para poder atrair a marcação para essa zona do campo e depois fazer essa jogada aqui, achando o Varela na profundidade, que ele tem muito esse ataque à profundidade, tem muito essa questão de ultrapassar e tem boa capacidade de tomar boas decisões, como ele fez no gol, em que ele faz esse passe para trás aqui, né? Acha o Pedro e o Pedro
acha aqui a baliza do adversário, acha as redes do adversário, e o Flamengo fazendo esse gol. Funciona muito bem, inclusive, porque é muito interessante o Flamengo ter profundidade pelo lado direito, porque ao ter profundidade pelo lado direito, o Flamengo encontra, com esse passe para trás, jogadores destros, como Arrascaeta, Pedro e De La Cruz, principalmente, que gostam de pegar essa bola de frente. Mas o foco de hoje aqui é a questão defensiva. O que acontece quando o Flamengo está chegando em último terço? Com o De La Cruz já quase em corredor central, com o Arrascaeta mais próximo do Pedro, com o Gerson também muitas vezes próximo deles ali, o Flamengo tem muitos jogadores aglomerados, tá? Isso é positivo? Claro que é, porque isso pode potencializar a pressão pós-perda. Só que isso não vem acontecendo, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Qual é o setor do campo que fica vulnerável na medida que você tem o Varela em profundidade, o Varela avançando bastante, e os jogadores mais concentrados nessa região central e na região mais no corredor lateral esquerdo, né? Esse espaço que eu marquei aí, né, de azul, é esse espaço que fica vulnerável, tá? Então, é o famoso cobertor curto. Por quê? A gente sempre fala que futebol é cobertor curto, porque se você aglomera muitos jogadores numa zona do campo, você vai ter um espaço vazio em outra zona do campo. Então, o que você tem que fazer é tentar minimizar esse tipo de situação. E é sobre isso que a gente vai continuar falando aqui nesse vídeo. Então, o que acontece? Quando o Flamengo perde a bola, por exemplo, nessa zona do campo aqui, onde está a bola aqui marcada, né? Então, o Flamengo tentou uma tabela, errou esse passe. Perdeu a posse de bola. Primeiro, o que tem que acontecer é os jogadores virarem a chavinha mais rápido. Está demorando um pouquinho para ter essa leitura de que perdeu a posse de bola. Está demorando um pouquinho para fazer esse movimento de atacar o portador da bola. Está faltando um pouquinho de senso de urgência, um pouquinho de leitura mais rápida. Além disso, o que está faltando, o que precisa ser feito, na minha visão, para poder minimizar esse problema? Indução do passe. O Flamengo tem que induzir o adversário através de perfilamento corporal, através de como é que você vai abordar o seu adversário, através de como é que você vai fechar essas linhas de passe. Você tem que induzir o adversário para jogar a bola para essa zona mais congestionada. Então, se o Flamengo não conseguir pressionar dessa forma, não conseguir induzir, não conseguir fechar as linhas de passe para essa zona mais congestionada, o Flamengo tem um problema, né? Aqui a gente está vendo o De La Cruz tentando se aproximar também mais um pouco, o Ayrton Lucas mais próximo da jogada, né? O próprio Léo Pereira, e a zona congestionada ali, onde o Flamengo precisa manter a bola ali para poder ter mais facilidade de roubar essa bola, de pressionar pós-perda, de recuperar a posse. E aí, o que acontece quando o Flamengo não consegue induzir esse passe, não consegue manter a bola nessa zona congestionada, né? O passe é feito nessa zona aqui que está vulnerável, né? Então, se essa bola for feita dessa zona que está congestionada para essa zona que eu estou marcando aqui, que tem muito espaço, acontece um problema. O Flamengo vai sofrer defensivamente, porque vai ficar em situação de inferioridade numérica, vai ficar muito vulnerável às transições, aos contra-ataques do adversário, tá? O que o Flamengo precisa fazer também para minimizar esse problema? Andar um pouco mais em bloco, viajar juntos, né? Então, o time precisa estar um pouco mais compacto, o time ainda um pouco descompactado. Início de temporada, faz sentido também o time estar um pouco descompactado. O que precisa acontecer? O Pulgar e o Fabrício Bruno precisam estar mais próximos desses adversários, precisam estar mais próximos dos companheiros e também mais próximos dos adversários, porque se essa bola é feita, essa diagonal longa é feita lá daquela região ali, no caso, do lado direito da defesa do adversário, né, lado esquerdo do ataque do Flamengo, para o lado direito da defesa do Flamengo, se essa bola é cruzada para cá, o Pulgar com o Fabrício Bruno mais próximos dos adversários, eles têm mais possibilidade de fazer uma interceptação, de fazer um corte, nem que seja dando um chutão para a linha de fundo para o Flamengo voltar a se reorganizar. O ideal é retomar a posse de bola e o Flamengo continuar amassando o adversário. Mas o que não pode acontecer é esse adversário receber essa bola com tempo e espaço para poder girar, jogar, progredir, acelerar e machucar o Flamengo. Outra situação que me chamou muita atenção, além da questão da pressão pós-perda, da transição defensiva, também foi a organização defensiva. Em tese, o que é que tem que acontecer, né? Essa estrutura aqui, De La Cruz defender por esse corredor direito, ter o Pulgar, o Gerson, o Cebolinha nessa segunda linha de marcação, a primeira linha, obviamente, com os zagueiros e com os dois laterais, e mais adiantados, Pedro e Arrascaeta. E aí, quando a bola circula para o lado direito, por exemplo, é normal as linhas balançarem, né? É normal que você faça um movimento que você vá se deslocar um pouco mais para dentro do campo. Então, o Cebolinha vai se deslocar um pouquinho mais, o Gerson também, o Pedro também, o Arrascaeta, o Pulgar também, e o próprio De La Cruz também vai fazer o movimento de se deslocar um pouquinho mais. É o balanço, que é normal, né? A gente vê quando a bola está rodando de um lado para o outro, a defesa balançar, tá? Só que o que está acontecendo é que o De La Cruz está afunilando demais, ele está muito dentro, né? E aí, com isso, você tem esses dois jogadores aqui que eu marquei, por exemplo,
percebendo uma situação de vantagem numérica, vantagem posicional, tá? E aí, quando eles percebem essa situação, percebem que há aquele espaço vazio, percebem que tem como fazer uma situação de 2 contra 1, até de 3 contra 1, 3 contra 2 no Varela, no Fabrício Bruno, eles atacam esse espaço. E quando essa diagonal é feita aqui, o Flamengo tem um problema de desvantagem, né? Existe uma situação de vulnerabilidade ali bem clara, tá? E aí, quando vai correr para trás, já tem um problema, né? O outro time o adversário já posicionou os atletas ali, por exemplo, no entrelinhas, já avançou, usou os jogadores, e aí o Pulgar já está correndo atrás do prejuízo, o Gerson já tem que fechar o setor, já tem que correr para trás, o próprio De La Cruz também já tem que correr atrás do próprio prejuízo, o Arrascaeta também. Então, é uma situação que deixa o time um tanto quanto vulnerável. Quando a gente olha para essa imagem aqui, a gente tem uma situação bem parecida com a que foi a do gol do Orlando City, né? Quando a bola entrou nesse lado aqui, no caso era o Gerson que estava onde está posicionado o Pulgar, né? O Gerson veio fazer essa cobertura para o lado direito. O Pulgar ficou ali onde estava o Gerson muito vulnerável, não tinha De La Cruz, o Cebolinha também ainda estava tendo que correr para trás, o próprio Arrascaeta também não estava próximo da zona da bola, e o Flamengo sofreu, houve uma falha individual ali também, obviamente, o Fabrício Bruno acabou demorando para tomar uma ação mais intensa, enérgica, de corte, de tirar a bola dali, mas a gente viu um problema estrutural bem grande em relação a isso aqui, né? Essa falta de dobra no corredor lateral, por conta das transições no primeiro momento, mas também em organização defensiva, essa movimentação do De La Cruz muito para dentro está deixando esse lado direito um tanto quanto vulnerável. E aí fica uma coisa de Varela é culpado, Gerson é culpado, que eu acho que, na verdade, não procede muito. Eu acho que tem muito mais a ver com algumas escolhas aí do Tite. Eu também não estou aqui condenando o De La Cruz, tá? É muito importante dizer isso. Não é aqui uma crítica direcionada ao jogador, tem uma questão coletiva que precisa ser ajustada. Então, nessa questão da organização defensiva, ou o Tite consegue posicionar mais o De La Cruz desse lado direito, consegue trabalhar isso com o jogador, levar ele para a sala de vídeo, mostrar o que está acontecendo, pedir para que ele fique mais posicionado desse lado direito para que não gere esse espaço às suas costas, ou ele pode tentar inverter algum tipo de marcação, trocar, fazer algum tipo de troca, inclusive até colocando o Gerson como esse ponta direita, talvez o Gerson tenha mais capacidade de ficar mais posicionado ali para aquele setor, para aquela faixa de campo, né? O De La Cruz sente muito o jogo em meio espaço, em corredor central, então é uma coisa que o Tite precisa trabalhar, conversar com o jogador que ainda está chegando, que ainda está se adaptando, que ainda está conhecendo os companheiros, que ainda está conhecendo o trabalho do Tite, e é óbvio que eu não vou vilanizar aqui um jogador que é ótimo, tem um potencial absurdo, que acabou de chegar e está ainda em processo de adaptação. Mas, de fato, existe sim um probleminha com esse deslocamento muito grande que ele faz em organização defensiva, como eu acabei de mostrar, e também há algumas maneiras do Tite minimizar a questão dele trabalhar muito em corredor central com bola, para que o time não sofra. E eu mostrei para vocês ali a questão do direcionamento do passe, da indução do passe na questão da pressão pós-perda, e também do time um pouco mais compacto, do Pulgar e do Fabrício Bruno, estando mais próximos dos adversários para poder conseguir interceptar mais. Com o Fabrício Bruno e Pulgar mais distantes da jogada, eles precisam se deslocar muito. E são dois jogadores que não têm muito esse senso de correr para frente, né? O Fabrício Bruno é um atleta veloz, mas que corre muito mais para trás do que para frente. O Pulgar já é um atleta que não é muito veloz, que não é um atleta de muitos deslocamentos, nunca foi muito alto, né? Demora um pouco para sair ali da inércia, para começar a se deslocar, então não é um jogador que vai cobrir longas distâncias. Ele precisa já estar mais próximo da jogada, então o time tem que estar um pouco mais compacto. Ok, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais essa situação, né? Acho que fica um pouco raso a gente colocar só na conta da falta de vontade dos jogadores ou de pessoalizar a crítica em A, B ou C. Acho que existe uma forma mais ampla da gente analisar, da gente observar, em que a gente pode observar que há sim uma questão de pouca pressão no portador da bola, houve um problema de pouca pressão no portador da bola, isso é verdade, né? A gente pode discutir os motivos de por que isso acontece, mas existe uma questão tática também, existe uma questão de contexto que a gente precisa avaliar de início de temporada, então precisa ter cuidado, tá? Acender uma luz de alerta, mas é só um amistoso, não há motivo para nenhum desespero, e muito provavelmente, né? Muito provavelmente, Tite e sua comissão técnica ficaram muito de olho nessa situação toda, até porque o Tite é um cara que dá muito valor para essa questão defensiva, né? Então eu tenho certeza que ele vai olhar com muito carinho para tudo isso, para que já na sequência aí das partidas o Flamengo já não sofra com isso. Combinado? Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela audiência, pelo carinho. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, vira membro do canal Falando de Tática. Até um próximo vídeo. Grande abraço e eu fui.